Meus irmãos, é de arrepiar o testemunho desse pastor. A filha do macumbeiro estava em cima da cadeira de rodas. E Deus disse para ele: fala para ele que se ele entregar o terreno para ser uma igreja, eu levanto a filha dele da cadeira de rodas. Meus irmãos, esse é um dos testemunhos mais impactantes da internet e eu tenho certeza que vai falar poderosamente ao seu coração. Assista esse corte comigo e depois assista ao episódio completo lá no canal Religados. Te peço para você deixar o teu like nesse vídeo e também para você se inscrever em nosso canal se você não for inscrito. Vamos assistir o vídeo. Luciano foi um menino que tinha uma mãe cristã, serva de Deus vivo, e um pai diretor de escola de samba. Então meu pai, ele tentou me projetar, para assumir o papel dele, dar prosseguimento em tudo aquilo que ele fazia. Eu nunca gostei de escola de samba. Eu nunca desfilei na minha vida, nunca quis isso para minha vida. Acredito também até porque minha mãe orava por mim sem cessar e Deus permitia assim que esse sentimento ficasse no meu coração, que eu não me bandeasse para esse lado. No entanto, eu disputava campeonato de surf, eu pegava onda há muito tempo atrás e me envolvi nas drogas. E lá fiquei 10 anos. E aí esses 10 anos minha mãe juntou com umas guerreiras de fé, jejuando e orando por mim sem cessar, até que um dia, num culto na casa de uma dessas irmãs, Deus começou a falar poderosamente comigo, me levou para uma determinada igreja, não há problema nenhum falar, eu fui lá na Nazaré, do pastor Pedro Paulo, fui parar no retiro de carnaval, e no retiro de carnaval, nesse encontro, Deus fez algo extraordinário, porque Deus sabia que eu precisava de algo além do tradicional para ser marcado. E a igreja do Nazareno era uma igreja tradicional, é uma igreja tradicional. E pela primeira vez na história, o pastor convidou, na época, e hoje meu amigo, pastor Edson Fabiano, que há muitos anos também não vejo, que era da Assembleia de Deus, para pregar no acampamento de jovens, né, do acampamento em si de carnaval da igreja. E Deus usou esse cara de maneira absurda. Pastor Edson, ele tocava cavaquinho para muitos cantores famosos. E aí Deus mudou a vida dele também, e aí ele foi muito usado para a minha vida, e lá eu me converti. E Deus começou a fazer algo muito rápido na minha vida, me tirou então de uma igreja tradicional, me levou para a Assembleia, mas já dizendo que ia fazer algo diferente na minha vida, que eu me preparasse. Então eu sempre estudei muito, mas antes de entrar nessa parte, eu fui um moço envolvido 10 anos com drogas, tinha tudo para ter sucesso em algumas áreas do surf e perdi isso, joguei fora por causa das drogas. Trouxe muita preocupação lá dentro de casa, mas tinha uma mãe, graças a Deus, muito sábia, que orou por minha vida, que jejuou pela minha vida e que Deus honrou a sua fé, não apenas me salvando, me libertando, me batizando com o Espírito Santo, mas me levantando. Eu tive o privilégio de pastorear minha mãe. Isso é um privilégio para qualquer homem, para qualquer filho e para qualquer um que um dia queira se chamar de servo de Deus, né? Eu lembro de chegar na igreja e sua mãe sempre lá. Chegava lá, sempre que eu chegava ela já estava, era incrível. Ela sempre estava. Então, realmente, o projeto ali era muito acolhedor, muito Sim. Família. E ali eu me sentia muito bem. Muito Essa bem, é a nossa muito característica, bem. né? Eu luto por isso, para que a igreja seja uma igreja acolhedora. É óbvio que a gente erra em algumas coisas, ou em muitas coisas, né? Porque nós somos falhos, mas a gente tenta acolher o máximo possível. Então, aí, como foi essa sua caminhada na Assembleia, né? Então já era mais pentecostal, né? Mas vamos dizer assim. E daí você trilhou esse caminho foi galgando de membro,
foi, como é que eu vou dizer? Seguindo os passos ali dentro da congregação. Então, Júlio, Deus fez algo muito rápido na minha vida e usando uma das minhas irmãs na fé, essa ainda viva, as outras quase todas já partiram, ela disse isso. Eu disse, olha, Deus vai fazer algo na tua vida. Deus usou ela para minha vida, que Ele ia fazer algo muito rápido e muito grande na minha vida. Ela olhava para mim, via uma plantinha nascendo, de repente uma árvore grande, muita gente chegando e uma grande igreja, que hoje é uma realidade. E naquela época eu ria, porque eu era apenas um maconheiro. Falei, essa mulher tá louca, eu fumo maconha e ela que tá doida. Tá doidona. Entendendo? Mas depois tudo se cumpriu. Na minha vida, então eu preciso recapitular a esse retiro espiritual que eu tive. Eu fui pro retiro espiritual que minha mãe pagou para eu ir e Deus fez eu ir, porque eu não queria ir, óbvio, né? E aí, por causa disso, eu levei mais 4 amigos comigo. Eu fui pro retiro espiritual da igreja com 100 gramas de maconha, 5 gramas de cocaína, 2 vidros de Moura Brasil para deixar o olho claro e um pacote de bala house para tirar o mau hálito, que a maconha deixa. Assim eu fui eu estive com o encontro, mas naquela época, retiro espiritual. E graças a Deus, Deus trouxe o pastor Edson na época, que fez uma obra, usou ele para fazer algo na minha vida. E na primeira noite eu me entreguei a Jesus e fui batizado com o Espírito Santo. Caramba! Numa igreja tradicional. Fui uma coisa maluca. Maluca. Na época, meu pastor Pedro Paulo ficava olhando para mim sem entender nada. E o Edson Fabiano tentando controlar ele. Pegou fogo o salão todo. Foi um negócio de doido. Deus marcou um encontro comigo ali e acabou que eu joguei a maconha toda fora, a cocaína fora e decidi, de fato, caminhar com Jesus. A partir dali voltei, não permaneci muito tempo na igreja do Nazareno, não porque a igreja era ruim, mas porque Deus tinha algo rápido a fazer na minha vida. Hoje eu entendo isso, né? Porque quando a gente sai, a gente não consegue ter a visão de Deus e a gente acha que as pessoas não estão entendendo o processo, elas não tem que entender nada, é Deus quem faz mesmo. Então Deus vai mover, Deus não vai pedir permissão A, B ou C para fazer o que Ele quer fazer. E a princípio, nem eu, nem quem está envolvido entende. A gente diz, mas por que está acontecendo isso? Está acontecendo isso porque faz parte do propósito, faz parte do projeto. E aí eu fui parar na Assembleia de Deus de Bangu, morando em Nilópolis. Nossa! E aí todo mundo achou que eu tinha ido para lá por causa de cargo, por causa de namorar a filha do pastor. E meu pastor nem casado era, porque Deus tinha feito uma obra grandiosa, depois mudou a vida dele de maneira extraordinária. E eu fui parar nessa igreja. E como eu fui parar nessa igreja? Eu fui numa consagração, que era uma das consagrações mais famosas do Rio de Janeiro, eu viajei em tudo quanto é lugar. Uma consagração 3 horas da tarde, que dava de 2 a 4 mil pessoas. Ficava a gente do outro lado da rua. E aí eu fiquei na galeria, né? Subiu eu, um amigo meu, que eu tinha ganhado para Jesus, e aí fomos, mas eu ainda assim novo, convertido. E aí, do nada, aquele pastor Rubens Aquino, já saudoso, falecido, ele olhou para mim e disse, ei, você vai pregar a palavra hoje. Uma multidão, e aí eu tentei, na minha hipocrisia, sem vergonhice, dizer pro cara que eu tinha acabado de ganhar para Jesus, olha, tá falando contigo. Bicho covarde, né, cara? Vai lá, que é tudo. A perna tremeu quando eu olhei uma multidão de gente. Falei, Jesus, o que eu vou fazer? Só que tinha um detalhe. Eu me converti, eu li a Bíblia toda 3 vezes no mesmo ano. Caramba! Eu fazia faculdade de Direito, né, quando eu me converti, mesmo viciado. Eu tranquei minha faculdade, porque eu sabia que eu precisava sair daquilo. Tranquei a faculdade de Direito, estudava na extinta Gama Filho. E então fui me dedicar à palavra de Deus, né? Meu pai quis me matar. Meu pai me chamou de tudo quanto é nome, que não é lícito falar aqui, né? Eu dormia com porta trancada, que meu pai falava, eu não tô aqui para criar filho, né? E xingava. Você tá acabando com o meu sonho, eu vou te matar, não tô aqui para criar vagabundo, não tô aqui. O vagabundo era a única coisa que eu podia falar aqui, né? Mas só porque você parou de fumar maconha, aceitou Jesus? Aceitei Jesus e tranquei a faculdade. Caramba, que loucura pra ele. Então, havia um sonho que a gente gerou, né? Eu, minha mãe e meu pai, de um dia me tornar um juiz. Eu entrei para a universidade, eu tinha 16 anos. Eu usei drogas, mas eu sempre fui muito estudioso. Naquela época, hoje eu tenho uma vaga memória, mas naquela época eu tinha mente fotográfica, né? Eu tinha isso a meu favor. Então, eu pegava as coisas muito rápido, entendeu? Então, eu entrei para a faculdade com 16 anos de idade. E aí, quando eu tranquei para o meu pai, foi já numa reta bem avançada, para o meu pai foi um choque.
Até porque naquele momento ele acreditava que tudo que ele tinha planejado por mim na escola de samba caía por terra. Mas enfim, Deus fez a obra também, Deus começou a fazer a obra, e aí eu fui parar na igreja, acabou que eu preguei naquele dia, obviamente não tinha como fugir, que o pastor falou, não, é você mesmo. E como eu li a Bíblia toda, eu comia a Bíblia o tempo inteiro, jejuava e eu só jejuava, orava e estudava. Jejuava, orava e estudava. Porque eu sabia que se eu não fizesse isso, eu podia voltar, eu podia cair, porque eu era viciado. Na época todo mundo dizia, eu paro quando quiser. Para nada, viciado não para, viciado não tem controle, viciado é dominado. Então eu sabia, primeira semana eu tive crise de abstinência. Eu me empolei todo, eu tive febre, eu suava frio, mas eu falei com a minha mãe, não deixa eu sair daqui. E Bíblia, jejum, oração, e aí passei essa fase. Bom, chegamos então à Assembleia de Deus, Ministério Creia, Rua da Chita, a minha mensagem. Eu fui pregar. E lá eu comecei a descobrir que o Espírito Santo é extraordinário. Porque quando eu fui pregar, Deus me usou de maneira extraordinária num versículo bíblico de Deuteronômios 1:8, que eu nunca vou esquecer. Entrar e possuir a terra que eu pus diante de vós, tempo bastante já está aqui, entrar e possuir a terra que eu coloquei diante de vós, prometendo vós para Abraão, Isaac e Jacó. E aí eu entrei nisso. A gente já parou demais, aí eu preguei, que eu não vou pregar aqui de novo. E foi um mover tão extraordinário, que aí aquele batismo com o Espírito Santo lá atrás na igreja tradicional, que isso não tinha 1 ano e pouquinho só. Eu entendi dos dons espirituais que eu tinha recebido, que eu não tinha a mínima ideia. Então Deus começou a falar comigo sobre uma família que estava lá, que a esposa do rapaz estava em fase terminal, e eu não sabia, ninguém sabia, a igreja superlotada. Eu falei, tem uma família aqui, que tem uma mulher condenada à morte, o médico deu 3 meses de vida, o câncer já tomou conta do corpo inteiro, e você veio aqui, você não crê no Evangelho, você não crê em Jesus, você já foi na macumba, já foi no espiritismo, você já foi tudo quanto é lugar, e você diz, o último lugar que eu vou é lá, porque não tem mais jeito, e você entrou aqui hoje, você entrou na casa de Deus. E para que você saiba disso, Deus está falando comigo da sua família. Eu não sei quem vocês são, mas eu quero saber quem vocês são agora. Naquele momento, o pastor Rubens, que não me conhecia, deve ter se arrependido. O que eu fiz chamar esse menino? Esse menino está acabando com o meu culto, porque se essa família não estiver aqui, vai ser uma chacota só. E a família não se apresentava. E ele ficava me olhando assim, e eu olhando para ele. Gente, eu estou chamando a família aqui, presta atenção, querido. É uma chamada de cura. Sua esposa não vai ser aqui exposta. Sua esposa vai ser curada agora. Quando eu falei isso, ele levantou. E era um senhor de 50 e poucos anos de idade naquela época, português, grandão, levantou. Quando ele levantou, ele disse, a família é minha. A família estava sentada toda na mesma cadeira. Ele deixou a cadeira de roda, que a esposa dele não andava mais dentro do carro. Ele veio com ela no colo. Só que ninguém nem percebeu. E aí ele pegou a esposa no colo e levantou, essa aqui é minha esposa. Quando ele levantou a esposa era pele e osso. Eu falei, vem aqui a família toda agora, porque chegou a hora da cura. Quando veio a família toda, todos se entregaram a Jesus. Esse cara era um cara bem rico, em Campo Grande. Eu não sabia, fui saber isso depois. E aí sentamos a esposa dele na cadeira, e aí eu orei, ministramos sobre ela, e ela foi curada. Na hora, ela começou a vomitar, e saiu um monte de placa. E aí, como Deus tinha dito, estava dizendo que estava curada, eu falei, você está curada agora a partir de hoje, para a glória de Deus. E nesse momento, ele disse, então, está aqui um desafio, se minha esposa estiver curada, eu tenho um salão de festa no centro de Campo Grande, esse salão de festa vai virar igreja. Eu vou dar para o senhor pastorear. Eu falei, não sou nem da igreja, não sou pastor não, sou novo convertido. Cheguei agora. É ele o dono da igreja. Então ele virou e falou assim, então o senhor vai pegar tudo, beleza. Nisso, ele levou, foi fazer os exames todos, a esposa dele ficou curada. Em 3 meses a esposa dele estava andando de novo, bonita, cabelo já começou a crescer, estava linda, a família feliz. E aí o pastor me convidou para ir para a igreja dele, que eu estava visitando. E eu fiz parte dessa igreja, ele pegou o salão de festa, montou a igreja e eu comecei a ir lá ajudar. Quando eu comecei a ir lá ajudar, ele me chamou e disse, ô irmão Luciano, vou te consagrar presbítero. Eu falei, não me consagra não, tá maluco? Eu sou novo convertido. Que negócio de presbítero, rapaz, tá maluco? Eu tô estudando Bíblia, não, vou virar presbítero. Deus mandou. Quando falar Deus mandou, Não dá pra bater de frente. Se Deus mandou, mandou. Deus mandou. Virei presbítero. Eu era um novo. Quanto tempo? Um ano e meio? 2 anos? Mais um pouquinho agora. Já devia ter uns 2 anos. 2 anos e pouquinho. Caramba.
virei um presbítero e assumi a igreja. Meu Deus. Falei, meu Deus, o que o senhor está fazendo comigo? Assumi a igreja, era no salão de festa, começamos a pregar e começou a crescer. E aí um dia Deus falou comigo assim, eu estava em casa em Nilópolis, né? Pega o carro e vai para Campo Grande. Eu falei, não, mas hoje eu não vou não, você vai, pega o carro e vai. Eu vou te dizer onde você vai. E Deus foi me guiando. E Deus me levou para uma igreja na rua Guerreiro de Faria, se eu não me engano. E tinha um templo fechado há muitos anos. E Deus mandou parar em frente, ó. A igreja vai vir para cá, Assembleia de Deus. Eu falei, Deus, tá lá não, vou trazer para cá. E eu fiquei parando, olhando a igreja, e saiu uns senhores, vieram falar comigo. O senhor está olhando aí? Eu falei, não, Deus está falando comigo que a gente vai vir para cá. Aí eles começaram a chorar. Chorou. Deus falou contigo que vai reabrir essa igreja? Eu falei, Deus está falando comigo. Por quê? Não, porque a gente construiu essa igreja. E o pastor, depois que a igreja ficou pronta, nos roubou, vendeu a igreja e sumiu. E vendeu essa igreja, hoje a igreja é depósito de cadeira de dentista. Vendeu para uma fábrica de cadeira de dentista, de cama médica, tudo, e hoje eles usam como depósito. Aí começou a juntar um monte de senhores na porta. Falando, ó, ele vai reabrir a igreja, ele vai reabrir, como se eu já tivesse com a chave, já tivesse falado com todo mundo. Comprado. Aí eu falei, Jesus, onde o senhor está me metendo? Eu falei, onde é que eu acho o dono disso aqui? Ninguém sabia. E a gente não sabe, não. Aí eu falei, Deus, para onde eu vou agora? Aí Deus, eu entrei no carro e me direcionou para o outro lado de Campo Grande e me levou até a fábrica. Quando eu cheguei na fábrica, eu fui lá e falei assim, Deus mandou vir aqui falar com o dono da fábrica. Os seguranças começaram a rir. Eu falei, Deus te mandou vir aqui, você tá maluco. O dono da fábrica é macumbeiro, odeia cristão. Eita. Você tá louco, ele nunca vai te receber. Eu falei, rapaz, se Deus mandou vir aqui, pode falar que ele vai receber. O cara telefonou para a sala, dito e feito, o cara começou a rir, pô, vou atender crente. Ele tá dizendo que Deus mandou ele vir aqui? Manda ele entrar. Já recebeu. Eu entrei numa sala gigantesca, bonita pra caramba, o cara de propósito acendeu o charuto pra fumar. Aí, já rindo, Deus te mandou vir aqui, senta aí um pouquinho, isso quer água, quer café? Eu falei, não, dá água. Pode pegar na geladeira. Aí tomei a água, aí ele começou a chamar os irmãos dele, eram 3 irmãos. Pra zombar de mim, né? Uhum. Aí eu tô sentado bebendo água, eu tô vendo, falei, pô Deus, tu me trouxe aqui pra fazer isso, pra passar vergonha, pra chacota? Aí Deus falou comigo assim, fala pra ele que quando ele devolver a igreja pra voltar a ser a minha casa, eu curo a filha dele e tiro ela da cadeira de roda. Eita, meu Deus. Ninguém sabia disso, só os irmãos dele. Aí eu... Acho que o novo convertido é tudo maluco, né? Não questiona, não faz Fica nada. Fica brabo demais. Fala que vai. É bate pronto. Falei, olha, eu sei que o senhor tá fumando charuto, eu sei que o senhor chamou seus irmãos pra gozar, mas eu te dizer uma coisa pra você. Eu não vim aqui pra brincar. Eu sou novo, mas não sou maluco. Deus mandou te dizer uma coisa. Se o senhor abrir lá pra virar igreja de novo, ele vai levantar a tua filha da cadeira de roda. Vai curar a tua filha. E Deus mandou te dizer, pra você achar que eu não sou maluco, que só os seus irmãos que estão aqui sabem. Eu nem sabia que eram os irmãos dele, foi Deus que falou. Seus irmãos aqui sabem, ninguém sabe que o senhor esconde sua filha. Você quer sua filha andando? Eita. Me dá pra virar igreja. O cara parou de fumar, regalou 2 olhão, caiu de joelho chorando. Os irmãos ficaram me olhando assustados. Levantaram ele, sentou todo mundo, a reunião mudou. Acabou a brincadeira. Como é que você sabe disso? Eu falei, o Deus que mandou aqui me falou. E se Deus não curar, o que eu faço contigo? E se Deus curar, o que eu faço contigo? E aí? Porque se Deus não curar, você toma tudo, pode mandar me prender, me dar a coça, só não me mata não. Mas se Deus curar, eu não pago nada lá. E de vez em quando você vai lá dar um glória. Ele apertou minha mão, feito. Eita. Tá bom. Quando é que Deus vai curar a minha filha? Eu falei, cara, se Deus mandou vir aqui é agora. Em nome de Jesus, ela tá levantando agora. Quando você chegar em casa, vai ver sua filha de pé. Quando ele chegou em casa, a filha tava de pé. Meu Deus. Sem ninguém colocar a mão. Meu Deus. Aí ele me disse depois, ele começou a caminhar no evangelho por causa disso. Que a filha dele falou assim, ele perguntou, como é que isso aconteceu? Papai,
Eu não sei, a filha dele era um adolescente na época. Papai, eu não sei. Eu só sei que apareceu um homem aqui de branco, me estendeu a mão, sorriu para mim, eu segurei a mão dele, levantei e comecei a andar. Caramba! E assim foi minha caminhada durante um tempo na Assembleia, já sabendo que o projeto Restaurando Vidas estava chegando. Porque Deus falou, gostou? Está acabando o teu tempo. Porque vai começar algo que eu quero na tua vida. Ah, ele tinha começado, não? Não. De cara, logo 2 milagres só pra... Aí eu sei que quando eu inaugurei a igreja lá, a igreja tinha batistério, a igreja era linda, precisou ser reformada, tirou tudo, organizou, não pagamos nada na igreja. A igreja tinha estacionamento próprio, tinha tudo, a igreja era maravilhosa. Quando nós inauguramos a igreja, a metade da igreja era desviado que voltou para Jesus, membro dessa igreja quando fechou. Era um monte de cabeça branca, senhor, senhora, e foi uma noite maravilhosa. Assim, um mover de Deus, extraordinário. E a igreja, rapidamente, ela chegou à marca de 200 membros, né? A igreja começou a ficar cheia. E aí eu comecei a ser perseguido, né? Ué? Por quê? É porque tinha os irmãos de José. É, pode crer. Os irmãos de José querem que os sonhos se cumpram só na vida deles, na dos outros não. Os outros não. E aí, mas essa perseguição, por isso que eu comecei dizendo sobre a gente não entende os moveres de Deus, já era Deus preparando minha partida para o projeto que ele tinha de fato na minha vida, entendeu? E aí essa perseguição foi aumentando, o meu pastor quis comprar a briga, eu falei, não, deixa que Deus está trabalhando. Deus fez uma grande obra lá, e aí Deus falou assim, até aqui você foi, agora você vai voltar para Nilópolis. E eu não gostava de Nilópolis. Eu não gostava de Nilópolis porque eu conheço os podres da cidade, né? E eu sabia, falei, Deus vai me levar para Nilópolis, não vai dar certo. Porque se Deus continuar me usando como Ele está me usando, eu vou ter pouco tempo de vida. E Deus começou a mover. Bom, fui para Nilópolis, entreguei a igreja ao meu pastor. A igreja estava toda no meu nome, porque tudo eu comprei ou com o meu dinheiro, ou com o dinheiro da igreja de lá. E aí, para ficar mais fácil, colocava no meu nome. Então, na época, o pastor Rubens achou que eu ia me rebelar, né? Como um monte de gente faz por aí. Toma a igreja dos outros. Mas não, homem de Deus não faz isso, né? Não custa nada falar aqui. Pode falar essas coisas? Claro. Não sei se pode, né? Aqui é tudo à vontade, pastor. Aqui... Aí eu chamei o meu pastor, disse, chama o contador aí. Vamos organizar tudo aqui. Ele disse, o que você vai fazer? Eu falei, vou passar tudo pro nome da igreja agora. Ué, você não vai ficar com nada? Eu falei, não. É meu. Aqui a igreja lá, Assembleia de Deus, Ministério Creia. Por que agora vai ser Ministério Regi? Não, é Ministério Creia, estou passando tudo. Ele tomou um susto, porque ele já tinha tomado 2 rebeliões. Ele disse, poxa, mas fizeram isso comigo. Mas eu não sou assim. O que Deus tem que fazer na minha vida, Ele vai fazer. Entreguei a igreja, meu pastor me abençoou. Naquele momento, para começar a minha igreja, me deu uma oferta de R$ 1.500. Quero semear na tua vida. Podia ter me dado um pouco mais, né? Porque só o que eu deixei lá... Mas tá bom. Mas amém. Tô saindo debaixo da bênção. Por que podia ter me dado? Porque a primeira igreja que eu fui locar para começar sem nada, o aluguel era R$ 2.000. Meu Deus. Mas aí Deus estava me levando para Nilópolis, fomos para Nilópolis. E assim começou o projeto Restaurando Vida. Caramba. Tá aí a história, um pedacinho do projeto Restaurando Vidas. Eu nem imaginava que teve todo esse... Tempo maravilhoso. Esse caminho aí. Conheci gente maravilhosa nas 2 denominações. Vivi coisas poderosas. Mas o que Deus tem para fazer, Ele faz, né? E aí a gente vai viver aquilo que a gente tem para viver. Se deixar falar, eu vou falando, hein? Vambora, fica à vontade, pastor. Eu vou falando. É à vontade, é à vontade. Já pode entrar no projeto? Já pode entrar no projeto. Eu tô aqui, tô telespectador. Então, aí nós chegamos no projeto Restaurando Vidas, né? Assim, era a Assembleia de Deus, porque aí ficou o ranço, né? Porque eu gostava da Assembleia. Eu gostava não, eu gosto, eu amo, tenho amigos maravilhosos. E Deus tinha me chamado para ser projeto Restaurando Vidas. Eu não me queria numa igreja pentecostal. Deus queria que eu fosse uma igreja neopentecostal, que eu tivesse uma abertura. E Deus não vai criar problema com ninguém.
Deus respeita princípios porque foi Ele mesmo que estabeleceu. Mas eu botei lá Assembleia de Deus, projeto Restaurando Vidas, para começar. E aí alugamos um galpão de um senhor que ele queria alugar para uma outra denominação grande, e eu fiz um desafio com ele. Falei, se o senhor alugar para essa igreja, o senhor vai ter problema, mas se alugar para mim, o senhor vai ver milagre. Ele tinha uma escola que estava tendo problema, estava quase falindo. E ó, vou te dizer, tua escola não vai falir, pelo contrário, vai começar a abrir filial. Ele vou topar o desafio, minha mulher é crente, eu vou topar o desafio. Então topou o desafio, alugou para mim mais barato, uns 2.000, porque uma outra igreja queria pagar 3 na época, num galpão muito grande. Eu não tinha membro nenhum. Peguei um galpão de 3.000 metros quadrados para começar a igreja. Não pode ser bom da cabeça, cara, desse, né, cara? Não tem como, né? Deus faz a gente fazer cada loucura. Embora Deus não tenha mandado eu entrar nesse galpão, mas eu falei, já que é Panilópolis, vamos entrar nesse galpão. Entrando no galpão, ele me deu a chave, me deu tudo. Quando eu entrei no galpão, o galpão não tinha luz, o galpão não tinha nada. Não tinha nada, o galpão só tinha a telha e as paredes. E o escritório lá em cima, os banheiros lá embaixo. Falei, e agora, Jesus, que eu não tenho dinheiro? O que eu vou fazer? Aí fiquei imaginando, vou construir o altar ali, mas não tem tijolo, não tem cimento, nem dinheiro para fazer nada. Tem que botar iluminação em tudo. Comecei a orar e cantar, dentro do galpão, sozinho. E do nada parou, na época era o Vectra, né? Era um dos carros top da época, né? Parou um Vectra verde, água na porta. Puf. Pip, pip. Aí eu fui lá. Pois não, desculpa perguntar, uma senhora. Virou muito minha amiga depois, ela é da presbiteriana, mas uma mulher de Deus, sabe, com uma revelação profunda. E aí ela disse, vai virar igreja aqui? Eu falei, acho que vai. Ela, como acho que vai? Falei, porque eu sou doido, quero pastorear, e Deus mandou vir pra cá, só que, olha aí, a senhora quer ver como é que tá? Quero. Desceu do carro, entrou. Menino, você é maluco? Não tem nada. Eu falei, então, por isso que eu não sei se vai ser igreja, mas a ideia é que seja. O que eu posso ajudar? Então deixa eu mudar a pergunta, senhora. O que a senhora pode ajudar? Aí eu posso ajudar. Deus me mandou parar aqui, eu posso ajudar. Então eu vou fazer o seguinte, o que o senhor precisa para começar a igreja? Eu falei, eu preciso de tudo. Eu preciso de iluminação, preciso de cadeira, preciso de som. Ela assinou 3 cheques. Então tá aqui um cheque para o som, um cheque para a cadeira e um cheque para a iluminação. Deus. Até quanto eu posso gastar, querida? Não, só compra. Que isso, cara? Só que, assim, eu sempre fui muito pé no chão, sabe? Nunca gostei de explorar ninguém. Não sei se foi falta de fé, né? Mas aí eu comprei 100 cadeirinha branca daquela. Comprei um som razoável. Naquela época eu gastei perto de uns 8 mil reais de som. E comprei toda a iluminação, fiação para fazer a iluminação. Chamei o eletricista, disse que ia comprar, compramos tudo. Depois que eu comprei, liguei para ela, disse, olha, gastamos xxx, e ela voltou na igreja no outro dia. Ô, meu pastor, por que você só gastou isso? Eu falei, não, porque a gente está começando, não tem necessidade de tanto. Tá, então vai lá e compra mais 100 cadeiras, pelo menos. Então eu comecei a igreja com 200 cadeiras, com som e com iluminação, sem o que chamam de altar, né? Onde se sobe, se prega, se organiza coisa. Só que Deus foi começando a enviar as pessoas para ajudar a fazer, para ajudar a construir. E aí, num desses moveres, né, eu comecei a entrar na Rádio 93, fui chamado para o Debate 93, e aí do Debate 93 fui chamado para dar uma palavra num dos cultos da 93 que eles faziam na época. Eram palavras muito rápidas dos eventos que eles faziam na Via Show. E aí eu dei uma palavra muito rápida, a Via Show veio abaixo, né? Uma palavra de 5, 10 minutos, veio abaixo e alguém gostou daquilo e me ajudou. E aí um pastor começou a se mover e também me ajudar. E aí uma coisa foi tomando a proporção de outra. Na inauguração da igreja, eu fui falar com hoje meu amigo pastor Marco Antônio Peixoto, comunidade Zona Sul, perguntar como é que eu faria para levar a comunidade Zona Sul, que estava explodindo naquela época. Eu expliquei o projeto a ele, que a gente estava. Ele falou assim, não, fala com o pastor Edson Feitosa, organiza, que a gente vai lá sim.
pastor Edson Feitosa organizou, marcou a data dele. Entrei em contato com a Ludmila Ferber, hoje saudosa, pastora Ludmila Ferber, né? Ela, naquela época, era aquele violãozinho, né? Que ela estava lançando. E com o Kleber Lucas. Eu só falei com gente ruim, né? Para começar a igreja, né? E aí o Kleber Lucas, a gente vendeu uns CDs para ajudar. Kleber Lucas também estava iniciando uma jornada na vida dele. Pastora Ludmila Ferber. E a comunidade Zona Sul vieram. Então fizemos 3 dias de inauguração, a igreja superlotou. A comunidade Zona Sul não só não me cobrou nada, como deixou uma oferta. Caramba! Me abençoou grandemente. Pastora Ludmila Ferber de igual forma. E o Kleber Lucas, eu tinha vendido um CD dele, que já foi bênção grandiosa, né? Não sei se foi 25 ou 50 CD naquela época, não lembro. Eu sei que assim começou o projeto Restaurando Vidas. Aliás, Assembleia de Deus, projeto Restaurando Vidas. E já era ali mesmo, na Rondon, não? Não, era na França Leite. Era na França Leite? Na França Leite, lá antes de passar para Chatuba, perto do Rio. Não tem um galpão grandão? Ali antes da antiga Maria Braga, tem um galpão do lado esquerdo, era aquele galpão ali, que a gente pegou. Aí começamos o trabalho, a igreja começou a crescer, aí apareceu do outro lado da França Leite, perto da praça ali, onde tem a praça do skate, aquilo tudo, um centro de macumba vendendo. Caramba! Aí eu passando, indo para casa, olhei o centro de macumba, vende-se. Peguei o telefone e liguei. Fui para imobiliário, tava para vender já um tempão, ninguém comprava, porque tinha medo. E eu fiz um desafio com um cara sem dinheiro. Meu Deus. Falei, cara, eu pago X, parcelado em 10 vezes, sem juros. Tu topa? Eu topo, mas tu tem que dizimar. Então, desse valor fechado, tem que tirar o teu dízimo. Ele, pô, você é maluco? Você veio aqui, falei, cara, acende macumba, ninguém vai comprar não, só crente para fazer um negócio desse. E tem que ser crente de verdade. Só crente para fazer um negócio desse. Rapaz, tinha 6 meses que eu tava com a igreja montada. Com 6 meses eu tava comprando terreno. Ai, Jesus. Mas tinha que derrubar o terreno todo, né? Tinha que derrubar tudo. Aí compramos o terreno, fizemos o desafio. Você tinha dinheiro para dar entrada? Não. Nem eu. E aí? A irmã apareceu de novo. Sem chamar? Sem chamar. Porque eu nunca pedi nada a ninguém, só a Deus. Que isso, pastor? Você dobra o joelho e fala com quem manda, pô. Senhor, preciso dessa entrada aqui para comprar aquele terreno. O senhor falou que eu tinha que vir para Nilópolis. Então estou trabalhando. Estou na igreja lá, trabalhando na igreja normalmente. Parou, bendito Vecta. Quando eu leio o Vecta, já começa a glória. Já olha pro céu e fala, Valeu, Jesus maravilhoso. Ela já entrou rindo. O que o senhor precisa agora, pastor? Deus mandou vir aqui. Falei, irmã, eu tô comprando um terreiro de macumba. Ela começou a rir. E detalhe, irmã da presbiteriana. Presbiteriana, irmã Lourdinha. Mas presbiteriana tem revelação assim? Não, mas ela... Brincadeira, tá, irmã da presbiteriana? Por favor. Não me cancela, não. É, até porque muita igreja presbiteriana é amigo meu, são amigos meus e eu prego. E aí ela me ajudou na entrada. Também minha mãe, minha saudosa mãe entrou. Minha mãe começou a ajudar porque eu tinha uma barreira com a minha mãe, não no sentido de amor de nada. Mas eu, naquele momento, Deus tinha abençoado muito minha mãe, né? Minha mãe tinha uma vida muito abençoada. Mas eu achava que se minha mãe me ajudasse com oferta, não era Deus, era só a mãe. Uhum. Aí eu tomei uma pancada de Deus daquela meio violenta. Tudo que a tua mãe tem foi eu que dei. E se eu mandar ela dar, e dela se não der. Eita. Aí eu comecei a aceitar a ajuda da minha mãe, que minha mãe até esse momento ainda era da igreja do Nazareno. Né? Minha mãe começou a me ajudar, entramos, demos a entrada do terreno, tivemos que demolir tudo, demolimos tudo, eu e alguns malucos, quebramos tudo, consagrei o terreno, agora vamos construir igreja. Como é que constrói a igreja? Um dia estou no calçadão de Nilópolis, perdi, a igreja estava crescendo, aí eu perdi de uma vez só 50 pessoas da igreja. Porque eles falaram, o senhor é maluco. Eu não vou entrar naquele centro de macumba, não. O senhor tá doido? Deus. Na época, o líder do diaconato, ele falou assim, pastor, era o oficial de justiça, ele falou assim, o senhor tá louco? Ah, maluco. O senhor tem fé demais pra mim, eu não acredito que isso vai dar certo, não. Tô saindo. E quando ele saiu, foi efeito manada, né? Saiu. Mais 50 pessoas da igreja que já era nova, que tava começando. Cheio de conta pra pagar. Meu Deus. Aí eu falei, cara, tô aqui, vou que vou.
Deus está na minha vida. Aí, numa dessas desvaradas, andando no calçadão de Nilópolis, desnorteado, cheio de dívida, gastrite, jejum, oração, aquela coisa maluca, encontrei um amigo meu de infância. Ele diz, pastor Luciano. Eu falei, ô Russo, tudo bem? Tudo bem, também sou crente hoje, glória a Deus, não sei o que, como é que você tá? Falei, cara, tô numa luta aí, o senhor montou igreja, né? Falei, cara, eu não sei se eu posso dizer que eu montei igreja, porque só tá no chão. Como assim tá no chão? Aí expliquei a história toda pra ele. Ele disse, sabe o que, é que eu faço da vida hoje? Eu falei, não sei não. Sou diretor de uma concreteira. Eu falei, o quê? Eu sou diretor de uma concreteira. O que o senhor precisar de cimento, o que o senhor precisar de concreto, o senhor não paga até o final da obra. É a minha oferta agora, senhor. Eu tô te dando os 10 primeiros milheiros de tijolo de oferta. Vamos lá, me mostra onde é. Entramos no carro dele, paramos em frente. Ele diz, vai ficar bom, hein, pastor, a igreja aqui, hein? Quando é que eu mando os caminhão betoneira pra cá? Como é que eu mando os tijolos? Eu falei, não, pode mandar os tijolos e manda o cimento. Ó, mas o nosso cimento é em tonel. A gente não trabalha com cimento em saco, não. É tudo tonel. Vou mandar 20 tonel de início, tá bom pro senhor? Falei, eu não sei não, tá bom? Não, tá bom, dá pra fazer. Começamos a construímos a igreja em 3 meses. Meu Deus do céu. Aí na rua falava assim, com dinheiro é mole. Mas não sabia que não tinha R$1. Então a minha vida toda foi assim, sabe? O Só projeto Restaurando Vidas, ele nasceu assim, debaixo de milagre. A igreja que nós temos hoje, que é linda, eu construí sem dinheiro. E aí eu já não queria mais mão de irmão fazendo. Eu contratei uma construtora. Na época o cara calculou, eu gastei R$700 mil naquela época para construir a igreja. Caramba. Quanto você tinha? Que eu não Nada. tinha nada. Fiz o contrato, esse cara tinha construído a igreja do Miguel Ângelo. Uma igreja linda, ele falou, te levar onde eu já trabalho que eu já fiz. Quando eu vi a igreja do Miguel, eu fiquei maluco, o trabalho que ele fez, foi cara maravilhoso. Aí fez a conta errada, ele fez a conta primeiro era 500 mil, depois ele ia tomar prejuízo, sentou para refazer, pediu aditivo, tinha contrato. Pastor, o senhor não precisa pagar nada, se o senhor não quiser, mas aqui eu tô te mostrando por A mais B. Eu falei, não, então faz o aditivo. Como é que você vai pagar? Eu já não sei, né? eu não sei como é que eu vou pagar isso Isso aqui, ainda mais o aditivo. Surgiu mais o aditivo, mas a gente vai pagar. E a gente pagou tudo, sabe? Eu morava nessa época em Anchieta já tinha casado com a minha primeira esposa, afinada, Luciana. Eu sei que as pessoas levavam oferta na minha casa, que eu nunca vi na vida. E assim foi, aí Deus começou a trazer gente. Deus enriqueceu gente na igreja para ajudar a pagar. Sabe, Deus começou a fazer milagre na vida das pessoas. Então, às vezes, eu tinha que consagrar, pastor, ninguém me ligava 11 horas da noite. Membro de igreja ligando 11 horas da noite, tu vai pensar que é o quê? Problema. Já falava assim, pastor, não é problema, não. Mas Deus mandou ligar pro senhor ainda hoje. Por quê? Porque eu preciso que o senhor consagre meu dízimo, que eu vou fazer a transferência para a conta da igreja. Porque no dia seguinte tinha um cheque que ia cair e eu não sabia como ia pagar. Caramba. Deus sempre foi fiel. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. E assim a gente construiu o projeto Restaurando Vidas de Nilópolis. Primeira igreja de Nilópolis a ter ar-condicionado central. Mas quando eu cheguei na igreja... Lá vem ele com essa história. Cara, quando eu cheguei na igreja... Então, olha, eu peguei o piso, tava grosso ainda, e era o ventilador com uma mangueirinha soltando água e aquele tufão que acabava com o cabelo das irmãs. Acabava com as escovas todas. Era nuvem de glória fabricada pelo homem. Era chamado climatizador da época, né? Um ventilador grandão que jogava tipo uma água... Tipo, fazia uma fumacinha que refrescava. Só que as irmãs não gostavam muito não, Nunca. Né? Como é que vai gostar? Os homens sentados no e elas mais pra longe, e assim ia pra igreja. Tu chegou lá, era tenda ainda? Ou já estava construindo? Não, já estava construindo. Já tava construindo. Então já era construtor da fazenda já. Eu peguei a colocação do piso, eu peguei esse ventilador, ainda peguei isso tudo, e me lembro, ali eu presenciei milagre. Naquela igreja ali eu presenciei milagre. Porque hoje em dia você fala de milagre real, é difícil. É difícil. E quem me conhece sabe que eu sou muito... Como que a gente estava conversando antes, eu tenho uma fé muito
muito centrada. Eu não sou aquele cara que fico, não. Então, pra eu falar assim, cara, eu vi milagre realmente no projeto Restaurando Vidas. E teve uma campanha, eu não vou me lembrar direito, que ali eu vi pessoas que tinham problema de visão que pararam de usar óculos. Era de cura e libertação. Eu mesmo. vi isso. Então, eu lembro que eu vi o senhor ficou meio bravo, tipo, por que Deus não cura, que não sei o que, papapá. E tinha um cara que ele foi na campanha inteira. O cara andava de cadeira de rodas. E eu acho que não só eu, tava todo mundo esperando aquele cara levantar. Tava todo mundo na igreja esperando aquele cara levantar. E eu lembro que tava o senhor, outras pessoas no altar. E o senhor orou de uma forma tão forte, falou assim, por que Deus não cura? Eu não sei o quê, porque já tinha tantos milagres. E depois o senhor ficou quieto. Aí ali o senhor comentou. Fala pra gente o que... Gente, preste atenção no que ele vai falar agora, que isso é muito sério. Muito forte. É muito forte. Isso eu presenciei. Mas, vamos lá. Aquilo ali, o negócio ficou bom. Então, como vocês que estão participando com a gente aqui já estão ouvindo, meu ministério foi sempre baseado em cima de mover de Deus. Eu vivi milagres e vivo milagres extraordinários na minha vida. Até hoje, minha igreja, a gente vê Deus fazendo coisas que se falar, diz, não é possível, isso é mentira. Só um exemplo, Deus encheu meu tanque do carro 3 vezes. Caramba. Não é parando no posto de gasolina, não. É de eu não ter dinheiro e falar, Deus, e agora? Eu tá na obra e ponteiro, enche 3 vezes. Então, a minha vida é pautada nisso, sabe? Eu vivo de milagres todos os dias. Esse é o lema lá de casa, né? Minha esposa, a pastora Renata, sabe disso. A gente vive de milagre, a gente ensina aos nossos filhos nisso. E a gente estava nessa campanha de cura e libertação, Deus fazendo um mover maravilhoso, curando muita gente, câncer, restaurando, fazendo coisas extraordinárias. E esse irmão, de fato, como você disse, ele participou de tudo e já estava acabando. Isso já era o final da campanha, né? De cura e libertação. E ele não levantava da cadeira de rodas, pastores ministrando, eu ministrei, todo mundo ministrando nele. Por que todo mundo recebe milagre? E aquilo estava me agoniando. Falei, Deus, esse cara tem que levantar, não é possível, em nome de Jesus. Porque isso já tinha acontecido algumas vezes no meu ministério, sobretudo lá, quando eu reinaugurei a igreja, naquela igreja lá em Campo Grande, ainda na Assembleia de Deus, Deus levantou um cara que tomou um tiro na coluna, que foi condenado a paralisia o resto da vida. Deus levantou, então eu vi coisas do arco da velha, perna crescer. Eu falei, por que o senhor não levanta esse cara? Tem que levantar ele em nome de Jesus, se não por ele, por mim. E aí foi esse momento, né, que você achou que eu tava meio bravo, né, e tava mesmo. Né, porque parece que a gente é desafiado e parece que a tua fé não chega, né, você nunca para pensar, calma aí, tem algo a mais. Você começa a se cobrar imaginando que a deficiência está em você. E não está em você. Então você já vai aprendendo, recebendo isso aí. Não é que as coisas que não acontecem é porque você não é suficiente. É porque tem coisas ainda para acontecer que você não sabe e que Deus precisa fazer. E aí, nesse sentido, a gente, naquela guerra, de repente eu parei. E aí Deus falou comigo assim, ele não vai levantar se ele não perdoar o cara que colocou ele nessa cadeira de roda. Então pergunta a ele se ele quer perdoar. Porque se eu levantar ele hoje, ele vai lá e vai matar o cara. Porque esse foi o juramento que ele fez. O dia que eu me levantar da cadeira de roda, eu venho e te mato. E aí eu fui pra ele, tu tava lá, então tu ouviu. E eu falei, rapaz, presta atenção, você quer levantar dessa cadeira? Ele disse, eu quero. Você precisa perdoar quem te colocou aí. O cara que botou você nessa cadeira de roda. E ele diz, não perdoo, não queria perdoar. Eu falei, cara, se você perdoar, você vai levantar agora. Mas se você não perdoar, você não vai levantar mais. Porque Deus sabe, falou comigo, e se eu for mentira, pode dizer agora, que se você levantar dessa cadeira, você tem uma promessa, um juramento, que a primeira coisa que você vai fazer é matar ele. Tô mentindo ou tô falando a verdade? É verdade. E ele confirmou. E aí, você quer pedir perdão, liberar tudo isso e receber cura? Ou vai ficar na cadeira de roda? Eu não perdoo. Ele escolheu ficar na cadeira de roda. Aquilo foi a coisa mais louca que eu já vi na minha vida.
Ele ficou na cadeira de roda. Por não querer liberar perdão. Gente, é uma escolha assim, é um coração que não dá pra explicar. Não dá, não tem como. Porque só ele sabe o que ele já passava. Sim. Numa cadeira de roda, né? E vendo Deus mover, porque ele participou todos os dias, ele estava vendo o que Deus estava fazendo, como Deus estava curando, restaurando, libertando. E nesse tempo todo, ele jamais quebrantou o coração. Isso é o que me chama mais a atenção. Era meio que impossível você simplesmente estar na igreja e não sentir nada. Foi a partir desse cara, desculpa intervir, Nada. que eu entendi a vida de Judas. Quando Jesus fala na oração sacerdotal, em João 17, quando Jesus faz uma oração como se já tivesse tudo pronto, já tivesse morrido, ressuscitado e ainda nem aconteceu nada. Ele ainda vai passar por tudo, né? Porque a oração sacerdotal de Jesus, ele dá a planta toda, mas ainda nem aconteceu nada. E ele fala para Deus, nenhum deles eu perdi, exceto o filho da perdição. Esse cara que me acenou uma luz. A gente vai falar hoje não, né? Outro dia que me chamar, é bom que você me chama de novo para falar sobre isso, filho de salvação e filho da perdição. Porque, de fato, ali me despertou por que esse cara preferiu ficar entrevado do que levantar e ser livre. E aí me acendeu a luz depois de algum tempo, estudando, buscando esse entendimento sobre os filhos da perdição, que eles servem para cumprir um propósito, mas não fazem parte do reino de salvação. Eu sei que você já está falando mal de mim agora. Mas é um fato. É um fato que, inclusive, biblicamente comprovado. Não tem jeito. Judas andou com Jesus, não andou? Sim. Recebeu as mesmas oportunidades que todo mundo, não foi? Sim. E Jesus chamou ele de quê? Filho da perdição. Se Jesus chamou ele filho da perdição, ele era de quê? Perdição. Então, isso é um fato. Agora, quem é filho da perdição? Não cabe a mim nem a você julgar. Mas isso é outra história, é outro podcast. E eu lembro, queria aqui, acho que não posso passar sem lembrar dela, né? A nossa pastora, para mim, minha pastora falecida e saudosa Luciana, que há um tempo atrás eu encontrei com a esposa do pastor, o pastor que tá morando em Cabo Sul. Ai, meu Deus, qual é o nome dele? Márcio? Não. Ele foi o pastor que orou por mim no meu batismo no Espírito Santo. Deixa eu contar rapidinho pra você. Sim. Como é que foi meu batismo? O programa é teu, pode até ficar com ele. Eu tive um problema, antigamente tinha o Encontro com Deus. Sim, ainda tem. Ainda tem? Encontro com Deus. Poxa, agora me pegou. Se ainda tem coisa que a gente não pode falar. Não pode falar? Sim. Não fala as surpresas. Tá, vamos lá. Deixa eu tentar contar sem estragar. Na época eu tava passando por um processo e não deu certo de eu ir pro encontro 3 vezes. Todas as 3 vezes foi uma batalha espiritual absurda. Eu não conseguia trocar no serviço. A minha companheira na época não batia birra, era um problema porque ela era de outra religião. Até que eu comecei a jejuar, comecei a orar, ler Bíblia. Eu trabalhava numa escala de 12/36, então toda vez que eu tava de serviço, fazia nada. Então, tava em jejum e lendo Bíblia. Me deu uma ousadia que eu cheguei pra Digníssima e falei assim, olha só, eu vou pro encontro, tá bom? Mas se você for quando voltar, eu falei isso, o cartório é lá em Olinda. O cartório é em Olinda. Eu vou pra esse encontro. Na época eu fui lá, pá. Sei que deu um rebuliço, eu não consegui um valor que eu ia precisar. Resumo, fui. Chegou lá, aquela coisa de Senhor, eu fiz de tudo pra estar aqui. Eu tô vendo um mover danado e comigo nada. O senhor não vai me fazer me arrepender de eu ter... Eu falei que o cartório era em Olinda. Senhor, vamos fazer alguma coisa. E vamos lá e
tal. E eu lembro que no dormitório lá dos homens, de madrugada, pessoal manifestando, uma coisa louca, uma libertação, uma coisa maravilhosa. E chegou um momento lá que eu estava sentado lá atrás, né? Todo mundo nas cadeirinhas sentado, fizeram tipo um quadrado. Pastor Edivaldo. Esse aí. Mandar um abraço pra ele. E eu ali orando a Deus, eu falei, Senhor, vou fazer o seguinte, eu só vou sair daqui se o Senhor falar comigo, se o Senhor mover alguma coisa. Não é possível. Se o Senhor não fizer, eu vou levantar, eu vou abandonar esse acampamento e vou embora. Porque eu fiz de tudo pra estar aqui. E eu comecei a orar. Orando, de olho fechado ali, orando, lá atrás. Quando eu abri o olho, pastor, vou voltar a dizer, eu sou muito sensato. Quando eu abri o olho, eu olhei para um lado, assim, pro lado do pastor. Olhei assim pro meu lado, mais ou menos assim. Aí eu olhei pro outro. Falei, eu tô ficando doido. Eu vi 4 anjos. Podem achar que é mentira, tá? Eu respeito. 4 anjos. Eles pareciam... A Academia do Céu era sinistra. Porque aí, os anjos marombeiros... Grandão. Os caras com a espada fincada assim no chão. Com a mão assim. Sério. E eu... Falei, eu tô doido. Ah, beleza. Oração, couro comendo e tal. Papapá. Espírito Santo... Pô! Pegou. O pastor depois me falou... Eu sei que quando eu acordei, eu tava do outro lado do CIEP. E o pastor veio falar comigo. Ele falou, meu irmão, pra te conter, nós fomos 4. Né? Teve aquele rebuliço todo. Quando terminou tudo, eu falei, pastor, eu sei que foi bonito, o negócio foi forte, mas eu acho que meu emocional aflorou. Porque eu também vi os 4 anjos. Ele não deixou eu terminar de falar. Aí eu falei assim, mas... Bem, pastor Edivaldo. Eu também vi os 4 anjos. E aquilo ali pra mim marcou o resto da minha vida. O resto da minha vida. Eu vi 4 anjos fazendo a proteção da gente ali enquanto tava tendo um encontro com Deus. Então aquilo ali pra mim, no projeto, é poderoso demais. O encontro é tremendo. Ainda lembro. O slogan não é à toa. Não é à toa, realmente o encontro com Deus. Você, se tiver a oportunidade de ir no encontro com Deus, independente da tua denominação, vá, que vai ser um divisor de águas na sua vida espiritual, na sua caminhada, é algo sobrenatural. É algo sobrenatural, poderoso. Mas, vamos lá, pastorzão. Agora você é da 93 FM. Sim, sou debatedor lá. Debatedor. Cara, tem que ser brabo. Mais ou menos. Pra ser um debatedor na 93. Como é que surgiu isso? Então, a 93 FM surgiu na minha vida numa oportunidade. A gente, na época, eu tinha entrado pro Minutete. Minutete, eu lembro. Entrava... O que é Minutete? Minutete é uma palavra que a gente libera na rádio de 1 minuto. Né? E aí é um programa que a gente contrata, é 1 minuto. E aí eu entrei nesse Minutete. O meu Minutete entrava sempre depois, no final do debate, sempre meio-dia. O debate acabava, entrava meu Minutete. E eu dava aquela palavra rápida, né? Que sempre foi o meu jeito de falar, de pregar. E no final dizia graça e paz. Esse virou o meu slogan, né? Isso começou a correr pela rádio. Todo mundo queria saber quem era o pastor Graça e Paz. Quem era o pastor Graça e Paz. Um dia eu tô gravando o programa, porque eu gravava o programa propositadamente na hora do debate. Por quê? Porque eu queria ir pro debate. Eu falei, se eu estiver aqui, a hora vai aparecer e eu entro, né? Eu tô gravando o programa, daqui a pouco o rapaz para de gravar e tô te chamando. Aí entraram para falar comigo no estúdio. Pastor Luciano, faltou um debatedor, o senhor aceita participar conosco? Falei, com certeza. O senhor quer saber qual é o tema? Falei, lá
Você me fala, vamos que vamos. Porque se eu tô gravando no horário do debate, esperando uma brecha pra alguém me convidar e entrar, eu quero saber qual é o tema, eu vou entrar. Eu vou entrar. Vamos que vamos. A gente tem que ser obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade, Isso aí. né? Então, graças a Deus, eu sempre estudei muito a palavra, sempre li muito. Quando eu entrei no debate, eu entendi por cada pergunta. Porque tava, pastor, vou falar alguns pastorzinhos aqui que você não deve conhecer não, tudo fraco. Pastor Sila Malafaia. Nossa. Pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos, Nossa. que eu mandava Batista, e o pastor Guilhermino Cunha, da Só menino. Catedral Presbiteriana. Quando eu olhei aquela mesa, eu falei, meu Deus. Aonde eu vi entendi me meter. a pergunta. Só para abrir aspas, esses 3 homens eram os 3 lugares que eu sempre fui buscar Jesus. Assim, quando eu me converti, e que Deus fez algo muito rápido na minha vida, eu ia nas 3 igrejas, tanto em Niterói, quanto no centro da cidade, quanto na Penha, para assistir palavra boa, para receber de Deus. Então, quando eu me deparo com aqueles caras, eu falei, Jesus, o que eu vou falar aqui? Mas sentei. Sempre estudei, o debate foi muito bom, dei um pouco da minha colaboração, me colocando no meu lugar, honrando os 3, para que Deus fizesse o que tinha que fazer. E a partir de então, nunca mais saí do debate, porque isso também chamou a atenção deles. Como é que o menino senta na mesa com eles, faz o que tem que fazer, bem feito, não quer chamar atenção melhor do que ninguém, porque esse é um erro. Eu não posso querer ser maior do que quem é grande, Isso aí. do que quem já tem história. Eu estou chegando agora e eu preciso respeitar a história. Então, tudo isso passou sobre disso depois que eles me chamaram para fazer parte, de vez em quando, do debate. E hoje eu estou na mesa, isso já tem muitos anos. Já, né? Muitos anos, muitos anos. Pô, olha, o Minutete tem pra mais de 15. Eu já tô lá há bastante tempo. Desde esse dia eu nunca mais saí. Aí eu ia às vezes uma vez por mês. Depois passei aí de 15 em 15 dias. E aí teve uma época que era toda semana. Caramba. Debate. Depois foi ampliando um pouquinho mais. Aí de 15 em 15 dias, aliás, segunda-feira que vem eu tô lá de novo. Segunda-feira que vem, tá lá. Segunda-feira que vem tô lá de novo. E aí estamos lá numa casa de amigos. Conheci muita gente boa, muito homem de Deus, aprendi muito, estou aprendendo muito. Apanhei muito, né? Porque quando você vai debatendo a palavra de Deus e vai aprendendo, você também vai se consertando. É maravilhoso, porque as pessoas, pelo menos para mim, né? Eu penso assim, você não chega lá só para você achar que sabe. Aliás, aquele que pensa saber não sabe como convém. Então, eu sempre aprendi muito no debate, eu sempre sentei como ouvinte. E eu sou meio doido, né? Eu tenho um desafio. Eu sempre no debate e não sei nunca o que vai acontecer. Não sei Você tema, não pega a pauta, o tema antes. Não. Esse é um desafio que eu me faço. Doido. Ou seja, você sempre tem que estar preparado. Exatamente. Eu gosto disso. Isso. Eu gosto de entrar em desafio, entendeu? Já entrei algumas enrascadas por causa disso. Já? Já. Por exemplo, sobre o debate de G12. Quando eu sentar na mesa era de G12. Eu falei, Jesus, o que eu vim fazer aqui? O projeto teve G12, não teve? O projeto teve G12. A gente foi da Visão Celular no governo dos 12. Durante um tempo, mas infelizmente a visão é maravilhosa. Mas a gente lida com muita gente mau caráter, né? Como assim? Como assim no G12? Não entendi. O G12 ele gera crescimento muito rápido da igreja. E o crescimento muito rápido requer gente trabalhando. E como você precisa de muita gente trabalhando, você passa a não perceber caráter. Não dá tempo. É muito rápido, né? E aí você levanta gente que não está não era pra preparado ser e que não tem caráter. E aí, como ele rapidamente ele passa a ser líder de um monte de gente, para ele levar um monte de gente e montar a igreja dele, o que aconteceu comigo várias vezes, não passo. Caramba, isso aconteceu com você? Comigo só não. A maioria das igrejas. Eu conheço pastores que desistiram de ser pastor por causa disso. Se frustraram porque tinham igrejas lindas, entraram para a Visão Celular já com igrejas lindas e perdeu a igreja toda. A culpa não é da visão, vamos deixar claro aqui, né?
A culpa são das pessoas, porque tem lugares no Brasil que não tiveram quase problema com isso, né? O Rio de Janeiro foi um dos lugares que mais tiveram problema com isso. Mais tiveram problema. Porque o Rio de Janeiro é um estado meio complicado de lidar com isso. Os ambientes, as oportunidades e o mau caratismo também, né? Não tem muito o que fazer. E aí eu me frustrei, eu perdi 1.200 membros. Caramba! Eu perdi 1.200 membros, gradativamente. Perdi 6 igrejas. Fora as igrejas que eu tinha aberto, né? Eu fiquei muito frustrado. Eu já sofri um pouquinho, né? Eu já sofri um bocadinho, mesmo Deus fazendo muito milagre. Eu estava conversando hoje com o pastor Roberto, um beijo, pastor Roberto, lá de Campo Grande. Toda segunda-feira de manhã tem o futebol dos pastores amigos, né? E a gente estava conversando exatamente disso. Geralmente a gente mede as pessoas pelo que a gente é. E esse é o maior erro de pastor sensato. Porque quando você entrega alguma coisa para alguém, você mede pelo que você é. Então você espera que ele faça o que você faz, e ele não vai fazer. Não estou dizendo que isso é uma via de regra, né? Óbvio. Mas a gente sofre muito por causa disso, porque a gente mede as pessoas pelo que a gente é, pelo nosso caráter. E por isso o pastor sofre muito. Porque isso, até a gente aprender a lidar com isso, é muito difícil. Muito difícil. Irmão, eu te peço para você deixar o teu like nesse vídeo e também para você se inscrever em nosso canal. Se você não for inscrito, deixa aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Ainda no campo dos comentários, se você puxar para o lado, vai aparecer um botão escrito hypar. Pode ser que ele não apareça para todas as pessoas, mas se ele aparecer para você, aperta nesse botão e ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Te peço para você compartilhar esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem. Compartilhe com seus amigos e familiares. Compartilhe em seus grupos de WhatsApp, em seus grupos de oração. Seja instrumento de Deus. No comentário fixado eu vou deixar o link do meu canal no WhatsApp. Se você quer receber todos os conteúdos do PH Produções em primeira mão, entra lá e me segue, porque eu tenho compartilhado todos os conteúdos por lá. Irmãos, ouvindo o testemunho do pastor Luciano Regis, nós podemos entender como que o nosso Deus ele permanece fazendo as suas obras. Deus revela o oculto e o escondido da maneira que Ele quer. Em um tempo em que muitas pessoas têm se valido de revelações, revelamentos, em que muitas pessoas têm se valido de adivinhações, Deus ele permanece sendo o mesmo. E você percebe que tem pessoas que elas têm uma mensagem verdadeira nos seus lábios. E essas pessoas, quando elas falam, Deus afirma. Eu digo, irmãos, Deus não tem propósito nenhum em revelar número de CPF. Deus não tem propósito nenhum em revelar número de RG. Aquilo que Deus faz tem base e tem propósito. Então, se você está em um lugar que o propósito é esses tipos de adivinhação, fuja de lá. Porque o propósito de Deus é te dar base. Deus ele usa seus servos em revelações, em visões, usa. Mas a igreja precisa discernir os espíritos, porque existem muitos espíritos de enganação. E assim como Deus usou o pastor Luciano Regis de maneira poderosa, ele continua usando pessoas ainda nos dias de hoje para fazer com que o seu poder ele seja derramado sobre a igreja. Mas a igreja precisa aprender a discernir os espíritos. Deus ele tem suas maneiras de falar, e a principal maneira de Deus falar é através da sua palavra. Então o relacionamento do crente precisa ser com a Bíblia, com a palavra, com o discernimento, para que ele não venha a ser enganado por qualquer vento de doutrina. Se esse vídeo falou ao seu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.